E o projeto Leituras Fevale, Contos da Vida Breve, que passou por diversas cidades gaúchas, agora está levando a ideia para a Europa. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é o escritor Henrique Schneider. Olá, Henrique, é um prazer te receber aqui na TV Fevale. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar aqui no TV Fevale Notícias, sempre um prazer estar aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa história, desse projeto, como é que foi, por que agora está chegando lá na Europa? Fala um pouquinho da história. Pois é, a cada ano, esse já é o 5º ano do projeto. E a cada ano existe uma pequena novidade, digamos assim. E esse ano a gente tem 2 novidades. Certo? O projeto começa agora no início de setembro, ele vai, nos anos anteriores ele foi mais espalhado, digamos assim, mas esse ano em função de uma série de agendas minhas, inclusive, né, e em função das questões concomitantes que estão acontecendo com ele, ele vai estar mais, entre aspas, espremido, de setembro até novembro. E ele vai, justamente, são 12 leituras aqui no Rio Grande do Sul, todas elas próximas. No ano passado, nos anos passados, a gente foi a várias capitais brasileiras. Esse ano se escolheu, então, fazer as leituras aqui no Rio Grande do Sul e mais 3 leituras fora. Uma leitura que vai acontecer em Buenos Aires, na FUNCEB, a Fundação Centro de Estudos Brasileiros, onde ela já aconteceu no ano passado, foi uma super e gratíssima surpresa. A gente estava esperando 10 pessoas, são leituras, elas normalmente são pequenas, né? Mas tinha lá 50 pessoas, ou seja, e o pessoal já disse, a gente quer no ano que vem, ou seja, vamos lá então, né? E aí, agora a gente, vamos ter duas leituras também, uma na cidade do Porto e outra na cidade de Lisboa. Certo. Então, como é que tu espera assim, essa recepção? Porque aqui no Brasil nem todo mundo tem o hábito da leitura, né? Exato, é pouca sim. gente que para e lê, escuta, né? Vê uma leitura. Como é que tu acha que vai ser lá na Europa? Pois olha, é interessante. Aqui, a experiência aqui brasileira, mais especificamente a brasileira, né? Porque o projeto também já esteve em Montevidéu e Buenos Aires, as pessoas normalmente se predispõem? Não, elas em princípio elas se surpreendem positivamente, porque vão com uma expectativa pequena com relação à leitura, e as leituras são agradáveis. Elas não são muito longas, enfim, são contos curtos, e a gente toma o cuidado de trabalhar com um conto mais engraçado, um conto mais lírico, um conto mais com uma temática mais social. Tem sempre um cuidado com relação à própria produção, de trilha, algum outro adereço, ou seja, eu brinco que se eu não fosse tão canastrão, seria quase uma apresentação. Mas como eu sou um canastrão, é uma leitura bem intencionada. Lá, a expectativa é muito boa, porque eu vou fazer as leituras em 2 lugares vinculados à leitura. No Porto vai ser na Universidade Fernando Pessoa, num projeto que existe lá, que é capitaneado, que é dirigido por um escritor e psiquiatra chamado Armindo Freitas Magalhães, que é um amigo meu, certo? O projeto é Quando a Emoção é Dita e Escrita. Então são leituras feitas por escritores. E em Lisboa, é uma leitura que vai ser bastante emocionante, porque ela vai ser na Casa Fernando Pessoa. E no Porto é na Universidade Fernando Pessoa. Em Lisboa é na Casa Fernando Pessoa, que é um espaço público da cidade de Lisboa, em que existe uma enorme biblioteca de poesia portuguesa, uma biblioteca a respeito da obra do Fernando Pessoa e uma biblioteca que é a biblioteca particular que pertenceu ao Fernando Pessoa. Ou seja, tem em torno de 1.500 livros que pertenciam ao Fernando Pessoa e é naquele universo em que eu vou fazer a leitura, certo? E a Casa Fernando Pessoa é dirigida hoje pela Inês Pedrosa, que é a maior escritora brasileira, a maior escritora portuguesa da atualidade, né? O que eu ia te perguntar também seria isso, como é que eles veem lá a nossa literatura, ou seja, a literatura brasileira a respeito? Porque, apesar de ser da mesma língua, também não sei se existe uma divergência cultural, não gosto, eu não digo dos escritores, mas do público em geral para aceitar a nossa literatura. A literatura brasileira, ela eu acho que injustamente pouco conhecida fora, certo? A nossa literatura existe no Brasil. Ela existe pouco fora, existem umas barreiras bastante fortes com relação à publicação, a sair daqui. E o editor português, ou editor europeu, ou editor de fora, quando ele busca alguma literatura daqui, ele busca uma literatura que tem um sabor um pouco mais exótico. Ou seja, uma história comum, mesmo que seja muito bem escrita, vai ter pouca possibilidade de ser publicada lá fora. Por quê? Porque esta história comum também é escrita pelo escritor italiano ou francês, enfim, né? Então ele quer um pouco, eu brinco assim, ele ainda quer um pouco do índio, do samba e do carnaval, e da mulata. Enfim, e nem toda a literatura brasileira é assim hoje. Então,
a gente tem uma dificuldade grande para chegar lá. Eu acho, mas de qualquer forma, a leitura, tem alguns amigos meus que moram lá, que algumas entidades que já se predispuseram, a própria Fevale tem, tem entidades e universidades conveniadas e irmãs, certo? Que as pessoas vão estar lá presentes, eu acho que vai ser bastante legal. E uma outra... Desculpa, não, e tu Claro, como profissional agora, tá levando o teu trabalho para a Europa. Sim. Não que eu acho que não foi a primeira vez e tudo, mas como é que vai ser para ti, como Henrique Schneider? Tá em termos de leituras, é a primeira vez. Eu já estive na Europa participando de um seminário de literatura já há bastante tempo, um evento fantástico que aconteceu na Espanha, mas é uma emoção, especialmente pelos lugares onde ela vai acontecer, certo? Justamente na Universidade Fernando Pessoa e na Casa Fernando Pessoa, que é um dos grandes poetas da língua portuguesa de todos os tempos. Mas eu só queria complementar também que eu disse que são duas novidades. Sim, uma é sim, justamente esse cruzamento ultramarino e outro que ao mesmo tempo em que o projeto acontece, ao mesmo tempo, ou seja, concomitante, existe o lançamento de um livro. Pela primeira vez, as pessoas sempre dizem, Henrique, tem que escrever, tem que publicar um livro, e agora a editora Dublinenses, que é daqui de Porto Alegre, certo? Uma editora nova e com uma linha editorial muito boa, certo? Nós estamos agora lançando o livro, com 44 contos, alguns deles vão ser lidos, inclusive, né? E o lançamento justamente acontece agora na Feira do Livro de São Leopoldo, no dia 6, depois do lançamento em Novo Hamburgo, dia 8, lançamento no dia 14 em Porto Alegre, na Palavraria. São 3 sessões de lançamentos e em todas as sessões vai estar presente o livro, que chama-se A Vida é Breve e Passa ao Lado. Então, ok. Queria te agradecer, o nosso tempo é curto, tu é uma pessoa que a gente vem aqui, quer conversar mais. E eu falo bastante também. Boa sorte para ti na Europa, é um prazer também te receber aqui. Muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer conversar contigo, com todo o pessoal da TV Fevale. Muito obrigado. Obrigado.